light, o coach, você vai vencer. Coloca um fundo musical para emocionar a pessoa, você vai vencer. A pessoa tá cheia de pecado, ela precisa de abandonar rapidamente. Ah, Vinícius, mas Jeremias foi usado porque ele foi levantado por Deus como profeta. Eu sou chamado, meu irmão, para pregar, você também é. Você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua alma, o próprio diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas hoje não, eles alisam a cabeça das pessoas. Eles dizem, não, venha do jeito que você está, e a pessoa permanece lá do jeito que está. Paulo diz que no final dos tempos, as pessoas amontoariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo seus próprios desejos desenfreados. Quer dizer, se eu tenho 2 casamentos, eu vou onde um pastor prega, que pode 2, 3 casamentos. Se eu quero, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de prostituição, eu vou num pastor que fala, não, prostituição não tem nada a ver não. Você pode pecar uma vez ou outra que não dá nada não. Entendeu? Se eu gosto de bater em mulher, o pastor vai falar, não, de vez em quando a mulher tem que tomar uns tapinha mesmo. Não, faz parte, isso aí faz parte do casamento. Então eu vou procurar um pastor de acordo com aquilo que eu quero. Paulo disse isso. Ah, eu quero ficar rico, então eu vou lá procurar um pastor da prosperidade. Mas Jesus Cristo, ele diz assim, ó, renuncie a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz aquele que não negar pai, mãe, irmão, filho, todo mundo, até mesmo a sua própria vida, Jesus diz, não é digno de mim. Hoje as pessoas fazem de seus filhos seus deuses, fazem de suas esposas, seus maridos, seus deuses. Hoje é o filho que manda no pai, que manda na mãe. Hoje é o marido que manda na mulher, a mulher que manda no marido. Ou seja, as pessoas, coisas tomaram o lugar de Deus no coração do ser humano. O dinheiro, a avareza tomou o lugar que é de Deus no coração do ser humano. Deus tá furioso com a terra. Essa é a verdade, meu irmão. A ira de Deus, ela se aplaca porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Não que Deus hoje em dia, ele finge que tá tudo bem, que tá tudo normal. Não, a terra tá cheia de pecado. Entendeu? Você olha para um lado é coronavírus, você olha para o outro é ciclone, você olha para o outro é gafanhoto. Sempre na Bíblia Sagrada, para quem lê Bíblia vai saber que Deus, ele sempre usou elementos da natureza para trazer juízo sobre a terra. Retém a chuva do céu, não deixa chover, para não nascer os cereais, os grãos, o alimento ali, não nasce. É juízo de Deus. Deus envia gafanhoto, arrasa com tudo, para quê? Juízo de Deus, para não ter alimento. O que mais acontece? Deus, por exemplo, se você falar que essas coisas acontecem e não é Deus, como que você explica a situação? Deus está lá sentado e vai deixar o Satanás fazer o que ele quer? Se você crê assim, é porque você não crê num Deus soberano, porque eu creio num Deus soberano que tem o controle de todas as coisas da mão. Ele está lá, ele está vendo, ele está observando. Se você não acredita que está vindo diretamente dele, pelo menos você tem que acreditar que ele está permitindo a situação. Que ele está permitindo. Tem o aval de Deus, tudo para acontecer tem que passar por Deus, tem o aval de Deus. Aquilo para acontecer com Jó foi Satanás que fez. Mas Deus, ele permitiu, Deus falou, ó, pode ir, pode fazer. Tudo que acontece na terra tem o aval de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo, ele é super, ele é mega, hiper poderoso. Deus não se dá para esquadrinhar o poder de Deus, a grandeza de Deus. Satanás é uma formiguinha perto de Deus. Então, eu, Vinícius Lopes da Silva, eu não acredito que Satanás ele faça nada sem a permissão de Deus. Por isso que eu digo, tudo que acontece na terra é por permissão de Deus. Quando os profetas lá do Baal enganaram o rei Acabe e o outro rei lá, foi o quê? Foi por permissão de Deus. O Espírito se manifestou e Deus perguntou, quem sairá que vai enganar o rei Acabe? A Bíblia diz que se apresentou um Espírito e falou, eu sairei e serei um Espírito mentiroso na boca de todos aqueles profetas. E Deus permitiu. Deus, ele permite. Deus, ele traz. Sabe por quê? Isso aí é Deus querendo mostrar para a sociedade, para a humanidade, que ele não está feliz com a humanidade. Mas a humanidade continua nos seus deleites, nos seus prazeres, nas suas arrivilias. O ser humano, ele é terrível, meu irmão. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, quando eu digo ser humano, eu incluo todos nós. A Bíblia diz que um terço da humanidade vai morrer por uma praga que Deus vai mandar. Mas a Bíblia diz que ainda assim os homens não vão se arrepender dos seus pecados, das suas idolatrias, feitiçarias, das suas prostituições. Não vai se arrepender, não vão se arrepender. Por quê? Porque o ser humano, ele é duro, né?
Ele é duro, cerviz dura, e circunciso de coração. Ele quer palavras boas. Ele quer palavras que consolam o ego dele, o pecado dele. Mas não, meu irmão, o evangelho não é assim não. Você precisa de conhecer o evangelho na sua raiz, na sua essência. O evangelho é renunciar a pai, renunciar a mãe, abandonar a sua própria vida, os seus próprios desejos, seus próprios prazeres. Ah, Vinícius, então não posso fazer. Pode, você pode passear, você pode passear com a sua esposa, você pode fazer tudo. O que Deus ele não quer, gente, é que a gente permaneça nos pecados. Por exemplo, você, quando a Bíblia diz não ameis o mundo nem o que há no mundo, a Bíblia não está dizendo que você não pode amar a natureza de Deus. Esse mundo que a Bíblia diz é o sistema corrupto, são as coisas corruptíveis. Como tudo é sistema, gente. Tudo é sistema. Política, futebol, tudo isso é sistema. Política, futebol, muitas religiões. Religião, isso é um sistema terrível. Isso não salva ninguém, isso não cura ninguém. Isso não traz alívio para o coração do ser humano, né? É um sistema que prende o ser humano, que escraviza o ser humano. E o ser humano, ele ama essas coisas, ele ama o futebol, ele ama a idolatria. O ser humano, ele ama a política. Tem crentes nos dias de hoje brigando por causa de política, brigando por causa de Bolsonaro, brigando por causa de Haddad. Brigando, o diabo ele está conseguindo dividir a igreja. Por quê? Porque esse é um dos meios de dividir. Procura lá, ó, dividir para conquistar no Google. O diabo é especialista em fazer isso. Mas os crentes, ó, amam política. Vamos embora, política. Entendeu? Jesus, ele não veio na terra como um rei militar, não, meu irmão. Jesus, ele não veio defendendo uma bandeira de política, não. Paulo, ele diz assim, ó, o homem que foi chamado por Deus, ele não se milita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, não. Ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ou seja, a luta dele é pelo reino de Deus, não é pelo reino da terra, não. Entendeu? Então essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso entendimento, que nós venhamos a entender que Deus, ele traz juízo sim sobre a terra. Ele traz sim, porque ele está irado. E ele vai continuar trazendo. E não importa, meu irmão, Deus é soberano. Ele faz o vaso e ele quebra o vaso na hora que ele quer. Ele faz nascer, ele faz morrer, ele constrói, ele destrói. Ele é Deus. Entendeu? Nós temos que entender isso. Então eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Não é uma palavra muito bem vista, não é uma palavra que todos querem ouvir, mas é assim que Deus me usa. Amém? Eu deixo a palavra do Senhor Deus, espero que ela tenha te alcançado, que você possa parar e refletir. Porque Deus é com você, mas você tem que se entregar para Ele. Amém? Deixa essa palavra de Deus aí em nome de Jesus.